Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Vai ficar conhecido pelo ex-ministro que desistiu da carreira política por ser constituído arguido num processo do qual foi ilibado e que recusou sempre o regresso ao palco político, apesar de ter ficado com a ficha limpa. Miguel Macedo, antigo ministro de Pedro Passos Coelho, morreu esta quinta-feira de ataque cardíaco em Braga, cidade que o viu nascer. Tinha 65 anos. É a figura da semana. Teve longa carreira na política. Nesta viagem ao passado começamos pelo cargo que lhe deu maior destaque, o de Ministro da Administração Interna no governo de Pedro Passos Coelho. Era conhecido por ser um ministro político que geriu difíceis equilíbrios no executivo a navegar tempos de austeridade. Aceitou os cortes que as finanças impunham, mas conseguiu repor a subida de categoria que os polícias tinham suspenso desde os tempos de José Sócrates. Pudéssemos ter dado início, como já demos, a um conjunto de decisões que têm a ver com a regularização da situação de promoções dentro das forças de segurança, coisa que está hoje a acontecer, quer na PSP, quer na GNR. De resto, falta para os senhores oficiais, quer de uma força, quer de outra força, e vai acontecer dentro de poucos dias, espero eu, o início desse procedimento, e cumprimos assim um dos objetivos que tínhamos enunciado na Assembleia da República quando discutimos o orçamento para este ano, para o ano de 2012. Houve ainda uma revisão de suplementos que, de novo, Miguel Macedo conseguiu negociar, apesar de Vítor Gaspar, o então Ministro das Finanças, não vender fácil a abertura dos cordões à Bolsa. Sempre foi capaz de fazer pontes, também com a oposição. Macedo chegou a ter o líder do PS, à época, António José Seguro, ao seu lado, no início da época de fogos, na sede da Proteção Civil. E teve crises maiores para gerir, a começar desde logo pelos polícias que protestaram contra cortes salariais à frente da Assembleia da República. Autorizou uma carga policial quando as escadarias foram invadidas. O protesto de milhares de polícias portugueses esta quinta-feira em Lisboa terminou com a invasão da escadaria da Assembleia da República. Depois ainda conseguiu impedir uma manifestação na ponte 25 de Abril. A CGTP queria fazer ali um mega protesto contra a austeridade, mas Macedo pediu diversos pareceres para justificar a proibição e a manifestação acabou por não se fazer ali. Considerado discreto, mas influente, esteve ao lado de ministros que lutavam contra as medidas da austeridade. Porém, foi sempre fiel ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Segundo o Observador, telefonou incessantemente a Paulo Portas durante a crise política de 2013 para segurar o então Ministro dos Negócios Estrangeiros e tentar travar a queda do governo. Mas Miguel Macedo não conseguiu evitar a sua própria queda. Apresentou admissão em novembro de 2014, na sequência da Operação Labirinto, que visou a atribuição de vistos gold. Um ano depois foi acusado pelo Ministério Público pela prática de 3 crimes de prevaricação de titular de cargo político e um cargo de tráfico de influências no âmbito do processo dos vistos gold. Em janeiro de 2019 foi absolvido de todas as acusações. Depois de ouvir o juiz do processo, afirmou: o tribunal deu as respostas às canalhices que me fizeram ao longo de 4 anos. Não voltaria à política ativa, apesar de, no ano passado, ter aceitado integrar a lista de Paulo Cunha, vice-presidente e eurodeputado social-democrata, à liderança da Distrital de Braga do PSD. Na altura, recusou que se tratasse de um regresso, mas muitos dos seus indefetíveis suspiraram que ainda tivesse vontade para mais um round. Enquanto isso não acontecia, Miguel Macedo regressou ao comentário político na CNN Portugal, onde se ia fazendo ouvir. No domingo passado, por exemplo, defendia que as comissões parlamentares de inquérito devem ser excepcionais. As comissões parlamentares de inquérito não podem ser... não podem ser banalizadas. Não pode ser o período antes da ordem do dia da Assembleia da República. Vamos lá ver. Isso tem uma consequência para o regime democrático e para o funcionamento da democracia. Ora, nada disto aconteceu.
Tinha lugar cativo no programa O Princípio da Incerteza e, apesar de defender o PSD, não era seguidista no comentário e dizia o que pensava sobre diferentes temas. Esse traço de independência foi-lhe reconhecido por diversas vezes dentro do percurso político e partidário. A maior lealdade era à sua terra. De todas as vezes que foi eleito deputado, entre 1987 e 2009, fez questão de concorrer pelo Círculo de Braga. Na lista de paixões, além da cidade dele, estava também o Futebol Clube do Porto. Os amigos diziam que era doente pelo clube e adorava futebol. Deu os primeiros passos na política na JSD, onde foi dirigente, depois como deputado e secretário de Estado da Juventude, quando tinha apenas 30 anos. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e integrou o primeiro governo de maioria absoluta de Cavaco Silva com o ministro Couto dos Santos. Mais tarde, chegou a secretário-geral do PSD, cargo que desempenhou entre 2005 e 2007, quando o líder do partido era Marques Mendes. A relação de amizade entre os dois tem mais de 40 anos. Eram amigos próximos. Aliás, a última vez que Miguel Macedo esteve num evento político foi precisamente na apresentação da candidatura de Marques Mendes às eleições presidenciais. A carreira política de Miguel Macedo passou ainda pelos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, como secretário de Estado da ministra Celeste Cardona e do então ministro José Pedro Aguiar Branco. Chegou a ser também vereador na Câmara de Braga. E apesar dos cargos governativos, destacou-se também como líder da bancada social-democrata em 2010. Era ainda José Sócrates, primeiro-ministro. Já Passos Coelho tinha sido eleito líder do PSD, mas Passos tinha um problema, não era deputado e por isso cabia a Miguel Macedo desafiar José Sócrates na arena parlamentar. Na altura tinha como um dos vice-presidentes Luís Montenegro, atual primeiro-ministro. No ano seguinte e com a vitória do PSD, Macedo é convidado para o cargo de ministro da Administração Interna. E este é o momento em que Raquel Abcacis vai em busca de um amigo de longa data, da nossa figura da semana. Marques Mendes foi um dos melhores amigos de Miguel Macedo. Vamos ouvir. Boa tarde, Dr. Marques Mendes. Sei que era um dos melhores amigos de Miguel Macedo e por isso, apesar desta hora complicada, pedia-lhe que nos recordasse um episódio que tenha vivido com ele e que acho que caracteriza a personalidade de Miguel Macedo. Foi esta a pergunta feita pela Raquel Abcacis, Luís Marques Mendes, o candidato a presidente da República e amigo de Miguel Macedo, amigo de longa data. De resto, ontem ouvimos Luís Marques Mendes emocionado falando à entrada para o Conselho de Estado da morte de Miguel Macedo. E vou agora pedir à Beatriz, tivemos aqui a pergunta da Raquel, mas não temos a resposta de Luís Marques Mendes. Ora, vamos então ouvir essa resposta do candidato presidencial social-democrata Luís Marques Mendes. Miguel Macedo foi sempre uma pessoa muito prudente e muito ponderada a tomar decisões. Às vezes, por isso mesmo, demorava mais tempo a decidir do que aquilo que é normal. E foi assim em 2011. Passos Coelho, então Primeiro-Ministro, ultimava a formação do seu governo. Estava prestes a apresentá-lo ao Presidente da República. Mas faltava um ministro no elenco governativo, Miguel Macedo, escolhido para Ministro da Administração Interna. Só que depois do convite, ele continuava a pensar, ainda não tinha decidido. Foi aí que recebi de forma muito inesperada um telefonema de Pedro Passos Coelho, a pedir-me ajuda para convencer Miguel Macedo a aceitar o convite para ministro. Pedido, obviamente, que aceitei de imediato, com todo o gosto. Convenci Miguel Macedo e Miguel Macedo deu um grande ministro da Administração Interna. Um ministro sensato, responsável e com enorme sentido de Estado. Aplaudido por quase toda a gente. Foi bonito de ver um ministro assim, em condições. Este é um dos muitos episódios que tenho ao longo de décadas com Miguel Macedo. Um episódio com um dos meus maiores amigos de sempre. As memórias do atual candidato à presidência da República, Marques Mendes, confesso aqui que não foi fácil desta vez recolher um testemunho, não porque Miguel Macedo não tivesse
muitos amigos, mas porque estão todos ainda um bocadinho em estado de choque. Mas Marcos Mendes disponibilizou-se a contar-nos este episódio que também revela um pouco o que é que foi a amizade entre os dois e, enfim, como Miguel Macedo provavelmente irá fazer muita falta a Marcos Mendes nesta sua candidatura presidencial. Miguel Macedo, o antigo secretário-geral do PSD e ministro da Administração Interna, que morreu ontem aos 65 anos, vítima de ataque cardíaco. Foi esta semana a figura da semana. Para a semana, há mais.